O Ritual das Sombras, Histórias Verdadeiras de Exorcismos Incompreensíveis. Introdução. O exorcismo, como conceito cultural e prático, fascinou e aterrorizou a humanidade há séculos. Dos antigos rituais da Mesopotâmia às cerimônias católicas modernas, a ideia de expulsar uma entidade sobrenatural de um corpo humano tem sido sujeito a debate, medo e, em alguns casos, devoção. Este livro, The Ritual of the Shadows, não finge ser simplesmente uma coleção de histórias de horror e, em vez disso, procure explorar a complexa interseção entre o sobrenatural e o psicológico, entre fé e ciência, e entre o conhecido e o desconhecido. A palavra exorcismo vem do grego exorquein, que significa xingar ou obrigar sob juramento. Em sua essência, o exorcismo é um ato ritualístico destinado a expulsar demônios, espíritos malignos ou energias negativas de uma pessoa, local ou objeto. Embora comumente associado ao cristianismo, especialmente à Igreja Católica, o conceito de exorcismo existe em quase todas as culturas e religiões do mundo. Os xamãs siberianos realizam rituais de limpeza espiritual, os templos hindus celebram as cerimônias de libertação e os textos judeus descrevem encantamentos para expulsar espíritos malignos. No entanto, apesar dessa universalidade, o exorcismo continua sendo uma das questões mais incompreendidas e estigmatizadas de nossa época. No mundo moderno, dominado pela razão e pela tecnologia, o exorcismo é geralmente descartado como uma relíquia de tempo supersticiosa. No entanto, histórias de posses e exorcismos continuam surgindo, muitas vezes a partir de lugares inesperados. Médicos, psicólogos e teólogos discutem se esses fenômenos são manifestações físicas de doenças mentais, distúrbios neurológicos ou algo completamente diferente. Para alguns, o exorcismo é uma ferramenta poderosa e indispensável para enfrentar o mal em suas formas mais extremas. Para outros, é uma prática arcaica que perpetua medo e ignorância. Este livro nasceu do meu próprio fascínio pelo assunto. Durante anos, investigei casos documentados de exorcismos em diferentes partes do mundo, entrevistando exorcistas, vítimas e testemunhas. Estudei textos antigos e modernos, desde o ritual romanum da Igreja Católica até os manuais esotéricos das culturas indígenas. O que eu encontrei foi uma rede complexa de crenças, experiências e contradições que desafiam qualquer tentativa de explicação simplista. Uma das perguntas mais persistentes que surgiram durante minhas investigações foi: o que faz alguém acreditar que está possuído? A resposta é complexa. Em muitos casos, os sintomas atribuídos à posse demoníaca, como convulsões, mudanças drásticas na personalidade, fala em idiomas desconhecidos e comportamentos violentos, podem ser explicados por condições médicas como epilepsia, esquizofrenia ou distúrbios dissociativos. No entanto, também há casos em que essas explicações não parecem suficientes. Testemunhas relataram fenômenos inexplicáveis, como objetos que se movem sozinhos, vozes que emanam de corpos inertes ou mesmo marcas físicas que aparecem sem causa aparente. Esses eventos, embora raros, desafiam a lógica e representam a possibilidade de que haja algo além do que a ciência atual possa entender. O exorcismo, como prática, tem raízes profundas na história humana. Na Mesopotâmia antiga, os sumérios acreditavam que os espíritos malignos poderiam invadir o corpo humano e causar doenças. Os padres realizaram rituais elaborados para identificar e expulsar esses espíritos, usando amuletos, orações e sacrifícios. No Egito Antigo, os mágicos escreveram feitiços em papiros para proteger as pessoas de influências malignas. No judaísmo, Talmud descreve técnicas específicas para expulsar demônios, incluindo o uso de nomes e orações divinas. No cristianismo, o exorcismo adquiriu um papel central, especialmente depois do Concílio de Trento no século XVI, quando a Igreja Católica estabeleceu protocolos formais para realizar esses rituais. No entanto, o exorcismo nem sempre foi visto como uma prática benevolente. Ao longo da história, foi cercado por controvérsia e perigo. Durante a Idade Média, por exemplo, os exorcismos eram frequentemente misturados com práticas de bruxaria e superstição. As acusações de posse demoníaca lideraram ensaios infames e execuções em massa, especialmente durante a caça às bruxas na Europa.
No século XX, filmes como The Exorcist, 1973, popularizaram a imagem do exorcismo como um evento dramático e assustador, reforçando o medo e o interesse público no assunto. Mas além da ficção e dos mitos, e o real em exorcismo, é possível que algumas pessoas realmente experimentem fenômenos paranormais que não podem ser explicados pela ciência. E se sim, qual é o papel do exorcista nesses casos? Essas são algumas das perguntas que abordaremos neste livro. Cada capítulo do Ritual das Sombras explora um aspecto diferente do exorcismo, de sua história e simbolismo aos testemunhos daqueles que viveram essas experiências em sua própria carne. Entraremos nos preparativos para um exorcismo, analisaremos os sintomas que geralmente precedem a posse e examinarão os riscos e consequências desses rituais. Também exploraremos casos históricos e contemporâneos, procurando padrões e anomalias que possam esclarecer esse fenômeno controverso. No primeiro capítulo, O Limiar entre o Mundo e os Ocultos, mergulharemos no conceito de sobrenatural e como diferentes culturas interpretaram a presença de entidades invisíveis. Analisaremos as crenças ancestrais sobre demônios escuros, espíritos e energias, bem como as conexões entre essas ideias e rituais de exorcismo. Através de exemplos e testemunhos históricos, exploraremos como essas crenças evoluíram ao longo do tempo e como elas continuam a influenciar nossas percepções do mal. À medida que avançamos no livro, descobriremos que o exorcismo não é apenas um ato religioso, mas também um reflexo das tensões internas da sociedade. É um espaço onde o medo, a esperança e a incerteza convergem. É um ato que, independentemente de nossos pontos de vista, nos obriga a enfrentar a questão mais fundamental de todos: o que somos capazes de aceitar como realidade? Capítulo 1 O Limiar entre o Mundo e os Ocultos, mais de 1000 palavras. Desde o início da civilização, o ser humano sentiu uma profunda conexão com o invisível. A dualidade entre o material e o mundo espiritual tem sido uma constante em todas as culturas, uma linha divisória que define não apenas nossas crenças, mas também nossa maneira de entender o universo. Essa fronteira, muitas vezes chamada de o limiar, é onde muitas das histórias mais assustadoras e misteriosas da humanidade começam. É também aqui onde nasce o conceito de exorcismo, um ritual projetado para fechar aquela porta aberta entre as dimensões e a restauração do equilíbrio. Para entender o significado do limiar, devemos voltar milhares de anos. Nas primeiras civilizações, como a Mesopotâmia, o mundo natural e sobrenatural não era visto como entidades separadas. Os deuses, demônios e espíritos habitavam o mesmo espaço que os humanos, interagindo constantemente com eles. Os sumérios acreditavam que demônios, como Lamastu e Pazuzu, poderiam entrar no corpo humano através de um limiar físico ou espiritual, como uma porta, uma janela ou mesmo um sonho. Uma vez lá dentro, esses espíritos causaram doenças, loucura e morte. Para combater essas intrusões, os padres desenvolveram rituais complexos que incluíam frases, ofertas e amuletos de proteção. Esses rituais foram, em essência, os primeiros exorcismos. A ideia do limiar não é exclusiva da Mesopotâmia. No Egito Antigo, os templos foram considerados portais entre o mundo terreno e o divino. Os faraós, sendo intermediários entre os deuses e os homens, tinham o dever de manter esses limiares selados por rituais sagrados. Se um espírito maligno conseguisse atravessar, acreditava traço-se que isso traria caos e destruição. Portanto, os sacerdotes egípcios carregavam registros detalhados de feitiços e fórmulas mágicas nos famosos textos dos sarcófagos e no Livro dos Mortos. Esses documentos continham instruções precisas para expulsar espíritos malignos e restaurar a ordem cósmica. No judaísmo, a noção limiar também é central. Segundo o Talmud, os demônios podem entrar em uma casa através de pequenas aberturas, como rachaduras nas paredes ou janelas abertas. Para se proteger, os judeus colocaram misturados nas portas de suas casas pequenos pergaminhos com versos da Torá que serviam como barreiras espirituais. Além disso, os rabinos praticaram exorcismos usando nomes divinos, como o Tetragramaton, YHWH, para forçar os espíritos malignos a abandonar o corpo de uma pessoa possuída.
Um exemplo famoso é o caso de Iesu ben Pandira, mencionado em textos judeus antigos, que supostamente foram expulsos de seu corpo após um ritual de exorcismo. O cristianismo adotou muitas dessas ideias e as adaptou à sua própria visão de mundo. Na Bíblia, o Novo Testamento conta vários episódios de exorcismo feitos por Jesus e seus discípulos. Um dos mais conhecidos é o do homem possuído por uma legião de demônios, Marcos 5, 1-20. Nesta história, Jesus ordena que os demônios abandonem o corpo do homem e entrem em um rebanho de porcos, que depois correu para o mar. Esta passagem não apenas ilustra a crença na posse demoníaca, mas também o poder do exorcismo como uma ferramenta para fechar o limiar aberto entre o mundo humano e espiritualismo. No entanto, o limiar não é apenas um conceito físico. Também pode ser entendido como um estado mental ou emocional. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que certas ações ou pensamentos possam criar uma lacuna em nossa consciência, permitindo que forças sombrias penetrem em nosso ser. Por exemplo, no budismo tibetano, os professores alertam que o ódio, a ganância e a ignorância podem abrir um limiar para o sofrimento e o mal. Para neutralizar isso, os monges realizam rituais de purificação e meditação, semelhantes em espírito ao exorcismo. No contexto moderno, o conceito de limiar adquiriu novas dimensões. Psicologia e neurociência começaram a explorar como nossas percepções e crenças podem influenciar nossa experiência no mundo. Alguns estudos sugerem que estados alterados de consciência, como os induzidos por estresse extremo, trauma ou consumo de substâncias psicoativas, podem fazer com que as pessoas percebam os fenômenos paranormais. Isso aumenta a possibilidade de que o que chamamos de posse demoníaca seja, de fato, uma manifestação de conflitos internos projetados do lado de fora. No entanto, nem todos os casos podem ser explicados dessa maneira. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que afirmam ter experimentado fenômenos inexplicáveis, como vozes que não vêm de nenhuma fonte física ou movimentos de objetos sem causa aparente. Esses eventos, embora raros, desafiam explicações convencionais e sugerem que o limiar entre o visível e o invisível pode ser mais permeável do que pensamos. Um dos casos mais documentados é o de Anneliese Michel, um jovem alemão cuja história inspirou o filme The Exorcist. Anneliese começou a mostrar sintomas estranhos aos 16 anos, incluindo convulsões, comportamento agressivo e fala em latim, um idioma que ela nunca havia estudado. Apesar de receber tratamento médico, sua condição piorou. Finalmente, seus pais recorreram a 2 padres católicos, que fizeram mais de 60 exorcismos por um período de 10 meses. Embora Anneliese tenha morrido em 1976 devido à desnutrição e desidratação, seu caso continua sendo objeto de debate entre crentes e céticos. Esses exemplos nos levam a refletir sobre a natureza do limiar e seu papel no exorcismo. É simplesmente uma metáfora para conflitos internos? Ou é uma realidade tangível que conecta nosso mundo a outro mais sombrio e desconhecido? Seja qual for a resposta, a verdade é que o limiar permanece parte integrante de nossas crenças e medos mais profundos. É um lembrete de que, embora vivamos em um mundo dominado pela ciência e pela tecnologia, ainda existem mistérios que desafiam nosso entendimento. No próximo capítulo, exploraremos a história do exorcismo em mais detalhes, desde suas origens na antiguidade até sua evolução na era moderna. Analisaremos como diferentes culturas interpretaram esse ritual e que dramatização hoje em uma sociedade cada vez mais cética. Mas antes de continuar, vale lembrar que o limiar não é apenas um lugar de medo, mas também de possibilidade. É um espaço onde são os conhecidos e os desconhecidos, onde a luta bem e maligna pelo controle. E, como veremos, é aqui que o drama do exorcismo realmente começa. Capítulo 2 – A história perdida do exorcismo. O exorcismo, como uma prática ritualística, destinada a expulsar as forças do mal, tem uma história tão antiga quanto a própria humanidade. Embora hoje esteja intimamente associado ao cristianismo e às tradições ocidentais, suas raízes datam de civilizações antigas que entendiam o mundo como um lugar onde o espiritual e o físico coexistiram em interação constante.
Este capítulo explora como o conceito de exorcismo evoluiu ao longo dos séculos, desde suas origens na Mesopotâmia até sua formalização nas tradições religiosas modernas e como foi moldada pelas crenças culturais, políticas e sociais de cada época. As origens antigas, Mesopotâmia e Egito. O exorcismo, como o conhecemos, começou na Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações documentadas. Os sumérios, os acadianos e os babilônios acreditavam que os demônios eram entidades sobrenaturais que viviam em um plano paralelo ao humano, perseguindo a vida e procurando oportunidades para causar caos. Esses demônios não eram maus por natureza, em vez disso, eles agiram de acordo com seu próprio conjunto de regras e motivações, muitas vezes influenciadas pelos deuses ou por eventos cósmicos. No entanto, quando atravessaram o limiar em direção ao mundo humano, trouxeram doenças, infortúnios e morte. Um dos textos mais antigos relacionados ao exorcismo é o Épico de Gilgamesh, onde são mencionados espíritos malignos como Lamashtu, uma demônio feminina que atacou mães e recém-nascidos. Para se proteger de Lamashtu, a mesopotâmica usava amuletos, figuras esculpidas e rituais específicos. Um exemplo notável é o uso de pequenas estátuas de Pazuzu, um demônio alado famoso por sua capacidade de neutralizar outros demônios. Embora Pazuzu tenha sido temido, ele também foi invocado como um protetor contra os principais males, ilustrando a ambivalência de crenças antigas sobre o bem e o mal. No Egito Antigo, o exorcismo foi profundamente integrado à vida cotidiana. Os egípcios acreditavam que o corpo humano era um microcosmo do universo, e qualquer desequilíbrio poderia abrir uma porta para forças sombrias. Os templos serviram como centros de poder espiritual, onde os sacerdotes realizaram rituais para manter a ordem divina. Os textos dos sarcófagos e o livro dos mortos contêm feitiços projetados para proteger o falecido em sua jornada para o além, bem como expulsar os espíritos malignos que poderiam ameaçar sua alma. Um dos métodos mais comuns foi o uso de nomes divinos, pois acreditava traço-se que conhecer o nome verdadeiro de um demônio concedeu poder sobre ele. Essa ideia de nomear o mal para controlá-lo se tornou um tema recorrente nas práticas exorcísticas subsequentes. Judaísmo e origens bíblicas. O judaísmo foi uma das primeiras religiões monoteístas a incorporar o exorcismo como parte de sua visão de mundo espiritualismo no Antigo Testamento. São mencionadas várias ocasiões nas quais os israelitas enfrentavam espíritos malignos. Por exemplo, no livro de Samuel, é narrado como o rei Saul foi atormentado por um espírito ruim enviado por Deus. 1 Samuel 16 e 14. Para acalmá-lo, Davi tocou a harpa, um ato que pode ser interpretado como um ritual primitivo do exorcismo. O Talmud, o compêndio central da lei judaica, descreve vários casos de posse demoníaca e oferece instruções detalhadas para realizar exorcismos. Os rabinos usaram combinações de nomes divinos, como Tetragramaton, YHWH, juntamente com orações e amuletos, para expulsar espíritos malignos. Um exemplo famoso é o caso de Iesu Ben Pandira, um homem supostamente possuído por um demônio que foi libertado após um ritual de exorcismo. Esse caso, embora controverso, ilustra como o exorcismo se tornou uma ferramenta espiritual comum no judaísmo. Além disso, os judeus acreditavam que certas ações, como impureza ritual ou contato com objetos proibidos, poderiam abrir um limiar para que os demônios entrassem em uma casa ou pessoa. Para evitar isso, eles colocaram mesuzuás nas portas de suas casas, pequenos pergaminhos com versos da Torá que serviram como barreiras espirituais. Essa prática reflete a importância do limiar como um ponto de vulnerabilidade na proteção espiritualismo. Cristianismo e a formalização do exorcismo. Com a chegada do cristianismo, o exorcismo adquiriu um novo significado teológico. Jesus de Nazaré é descrito no Novo Testamento como um exorcista poderoso, capaz de expulsar demônios apenas dizendo palavras. No Evangelho de Marcos, é narrado como Jesus curou um homem possuído por uma legião de demônios, enviando-os a um rebanho de porcos que então se jogou no mar. Marcos 5, 1-20. Este episódio não apenas sublinha a autoridade divina de Jesus, mas também a crença de que os demônios podem ser expulsos pelo poder de Deus. À medida que o cristianismo se expandia, o exorcismo se tornou uma prática institucionalizada dentro da Igreja.
Durante os primeiros séculos, bispos e padres realizaram exorcismos como parte de seu ministério pastoral. No entanto, não foi até o Concílio de Trente, 1545 a 1563, que a Igreja Católica estabeleceu protocolos formais para esses rituais. O Ritual de Roma Num, publicado em 1614, contém instruções detalhadas para realizar exorcismos, incluindo sentenças, gestos e o uso de objetos sagrados, como água benta e crucifixos. O exorcismo católico se concentrou na ideia de que os demônios poderiam possuir uma pessoa devido à fraqueza espiritual, como pecado ou falta de fé. O objetivo do exorcista não era apenas expulsar o demônio, mas também fortalecer o relacionamento entre a vítima e Deus. Essa abordagem teológica fez uma diferença significativa com as práticas antigas, que muitas vezes via a posse como um fenômeno natural ou inevitável. A Idade Média, medo, superstição e caça às bruxas. Durante a Idade Média, o exorcismo se tornou uma prática onipresente, mas também uma fonte de controvérsia. Em um mundo dominado por superstição e medo, qualquer comportamento incomum poderia ser interpretado como um sinal de posse demoníaca. As mulheres, em particular, eram frequentemente acusadas de bruxaria, uma prática considerada uma forma de pacto com o diabo. Muitas dessas acusações terminaram em ensaios infames e execuções em massa, especialmente durante a caça às bruxas na Europa. No entanto, nem todos os casos de posse terminaram em tragédia. Alguns foram investigados pela Igreja, que foi enviada exorcistas para determinar se a vítima estava realmente possuída. Um exemplo notável é o caso das freiras de Loudun, que ocorreram na França em 1634. Várias freiras do convento de Ursulines afirmaram ser possuídas por demônios, acusando um padre local chamado Urbain Grandier de tê-los assombrado. Embora o caso tenha sido amplamente politizado, os exorcistas enviados pela Igreja fizeram vários rituais para tentar libertar as freiras. Finalmente, Grandier foi condenado e executado, enquanto as freiras continuaram a mostrar sintomas de posse por anos. Esse período também viu o surgimento de tratados sobre demonologia e exorcismo, escrito por teólogos como Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, autores do infame Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Embora muitos desses textos tenham sido atormentados por preconceitos e erros, eles contribuíram para consolidar a imagem do exorcismo como um ato dramático e perigoso. Exorcismo no mundo moderno. Com a chegada do Iluminismo e o avanço da ciência, o exorcismo começou a perder a credibilidade no Ocidente. Explicações médicas e psicológicas substituíram gradualmente as interpretações sobrenaturais dos fenômenos inexplicáveis. No entanto, o interesse em exorcismo ressurgiu no século XX, amplamente impulsionado por casos documentados como Anneliese Michel e o filme The Exorcist, 1973. Atualmente, o exorcismo ainda é praticado por várias religiões, embora sua percepção varie bastante. No catolicismo, a Igreja tentou equilibrar a fé com a ciência, recomendando que casos suspeitos sejam avaliados primeiro por profissionais médicos antes de prosseguir com o exorcismo. Em outras tradições, como o Islã e o hinduísmo, os exorcismos continuam sendo uma prática comum, adaptando-se às necessidades culturais contemporâneas. Conclusão. A história do exorcismo é um testemunho do diálogo constante entre o humano e o divino, entre medo e esperança. Dos rituais ancestrais da Mesopotâmia às cerimônias modernas da Igreja Católica, essa prática evoluiu para refletir as crenças e preocupações de cada época. Embora o exorcismo continue sendo uma questão controversa, sua persistência sugere que há algo em nossa natureza humana que nos leva a procurar respostas além do tangível. No próximo capítulo, a primeira chamada, quando a fé for testada, exploraremos como as pessoas decidem recorrer ao exorcismo e que fatores influenciam essa decisão. Analisaremos casos reais de famílias e comunidades que enfrentaram fenômenos inexplicáveis, bem como os dilemas éticos e emocionais que surgem no processo. Capítulo 3, a primeira chamada, quando a fé é posta à prova. O exorcismo, como uma prática ritualística destinada a expulsar as forças do mal, não começa com um ato formal ou uma cerimônia pública.
Em vez disso, começa na intimidade de um chamado desesperado, um momento de crise onde crenças pessoais e estruturas sociais são profundamente questionadas. Este capítulo explora como as pessoas decidem recorrer ao exorcismo, os fatores que influenciam essa decisão e os dilemas éticos, emocionais e culturais que surgem quando a fé entra em conflito com a razão. O despertar do medo, os primeiros sintomas. O primeiro sinal de que algo está errado geralmente é sutil. Uma mudança no comportamento de um ente querido, um ruído inexplicável no meio da noite ou uma série de eventos estranhos que parecem escapar de toda lógica. Para aqueles que eventualmente buscam exorcismo, esses fenômenos iniciais são geralmente interpretados dentro de uma estrutura cultural e espiritual específica. Nas comunidades religiosas, por exemplo, esses sintomas podem ser vistos como avisos divinos ou sinais de uma presença maligna. Em contextos mais secularizados, no entanto, essas mesmas experiências são frequentemente atribuídas a problemas psicológicos ou médicos. Um caso emblemático é o de Anneliese Michel, o jovem alemão cuja história inspirou o filme The Exorcist. Tudo começou com pequenas indicações. Anneliese, então um adolescente aparentemente saudável, começou a experimentar convulsões e episódios de paralisia facial. Sua família recorreu inicialmente à medicina tradicional, levando-a a vários médicos e especialistas. No entanto, quando os tratamentos falharam e os sintomas pioraram, os pais de Anneliese decidiram procurar ajuda fora do campo científico. Guiados por suas crenças católicas, eles interpretaram as mudanças em sua filha como uma posse demoníaca e entraram em contato com 2 sacerdotes locais para realizar um exorcismo. Esse processo de diagnóstico é comum em muitos casos documentados. As famílias geralmente passam por um período de incerteza, consultando profissionais médicos e líderes religiosos. Em algumas culturas, esse dilema é resolvido rapidamente, uma vez que as crenças espirituais estão profundamente enraizadas na vida cotidiana. Por exemplo, nas comunidades rurais na América Latina ou na África, os fenômenos paranormais são frequentemente interpretados como obras de espíritos malignos desde o início. Em outros contextos, especialmente nas sociedades ocidentais modernas, o medo de ser considerado supersticioso ou ignorante pode atrasar a busca por ajuda espiritualismo. A decisão de recorrer ao exorcismo. A decisão de recorrer a um exorcismo é profundamente pessoal e, em muitos casos, extremamente difícil. Para alguns, representa um último recurso depois de esgotar todas as opções médicas e psicológicas disponíveis. Para outros, é um ato de fé que reforça sua identidade espiritual e conexão com o divino. No entanto, independentemente das circunstâncias, essa escolha sempre implica um nível significativo de vulnerabilidade e risco. Um dos principais fatores que influenciam essa decisão é a rede de suporte social. Em comunidades religiosas fortemente coesas, como certas congregações evangélicas ou católicas tradicionais, o exorcismo pode ser visto como uma ferramenta legítima e necessária para enfrentar o mal. Os líderes religiosos geralmente desempenham um papel crucial na validação de preocupações familiares e os guiando para o caminho certo. Por exemplo, no caso de Anneliese Michel, foi um padre local que convenceu os pais de que sua filha estava possuída e que um exorcismo era a única solução possível. No entanto, em contextos mais secularizados, a decisão de recorrer ao exorcismo pode gerar conflitos e estigma. Muitas pessoas temem ser julgadas por seus colegas ou ridicularizadas pela mídia sensacionalista. Esse medo da exposição pública pode levar algumas famílias a manter suas intenções em segredo, até o ponto de escondê-las com amigos próximos. Um exemplo trágico é o caso de Tanacu, Romênia, onde uma mulher chamada Maricica Irina Cornici foi morta durante uma tentativa de exorcismo feito por freiras ortodoxas. Embora o caso tenha surgido devido à sua brutalidade, muitas famílias envolvidas em práticas semelhantes preferem permanecer nas sombras para evitar represálias sociais ou legais. O papel da cultura e religião. A cultura e a religião desempenham um papel fundamental na percepção e aceitação do exorcismo. Nas sociedades onde as crenças espirituais são profundamente integradas na vida cotidiana, o exorcismo é frequentemente visto como uma extensão natural da prática religiosa.
Por exemplo, no hinduísmo, os rituais do exorcismo fazem parte de cerimônias mais amplas que visam purificar o corpo e a alma. Brahmins e outros líderes espirituais usam mantras, ofertas e danças sagradas para expulsar espíritos malignos. Esses rituais não apenas têm um propósito espiritual, mas também um valor da comunidade, pois reafirmam as conexões entre os participantes e sua tradição cultural. Por outro lado, em sociedades mais secularizadas, o exorcismo tende a ser visto com ceticismo ou até hostilidade. Isso se deve em parte à influência da ciência e da tecnologia, que gradualmente reduziu o espaço para o sobrenatural no imaginário coletivo. No entanto, mesmo nesses contextos, o exorcismo continua sendo uma prática relevante para certos grupos religiosos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de exorcismos feitos por igrejas evangélicas e pentecostais aumentou nas últimas décadas, impulsionada por um interesse renovado no poder espiritual e na guerra contra o mal. É importante observar que a relação entre cultura, religião e exorcismo não é estática. À medida que as sociedades mudam e evoluem, o mesmo acontece com as maneiras pelas quais interpretamos e respondemos a fenômenos paranormais. Por exemplo, em países como o Brasil, onde as tradições africanas e europeias se fundiram em práticas únicas, como candomblé e umbanda, os exorcismos adotam formas híbridas que combinam elementos de diferentes sistemas de crenças. Essa adaptabilidade cultural demonstra que o exorcismo não é simplesmente um vestígio do passado, mas uma prática dinâmica que continua a ressoar com as necessidades humanas contemporâneas. Os dilemas éticos e emocionais. Receber um exorcismo não é apenas um ato físico, mas também uma jornada emocional e espiritual cheia de dilemas complexos. Para a pessoa afetada, o processo pode ser profundamente traumático. Ser rotulado como possuído implica uma perda significativa de autonomia e dignidade, uma vez que se supõe que uma força externa controla suas ações e pensamentos. Além disso, o ritual em si pode ser exaustivo e invasivo, envolvendo sentenças repetitivas, gestos físicos agressivos e, em alguns casos, punições corporais. Para as famílias, o dilema ético é igualmente complicado. Você está fazendo a coisa certa para permitir que seu ente querido se submeta a um exorcismo? O que acontece se a situação piorar em vez de melhorar? Essas perguntas geralmente geram tensões internas, especialmente quando opiniões sobre o tratamento divergem. No caso de Anneliese Michel, por exemplo, alguns membros da família se opuseram ao exorcismo, argumentando que deveriam ter recebido atenção psiquiátrica em vez de intervenção religiosa. No entanto, os pais de Anneliese estavam convencidos de que sua filha estava possuída e continuou com os rituais, mesmo quando sua saúde física e mental se deteriorou drasticamente. Outro aspecto crítico é o papel do exorcista. Embora os exorcistas sejam geralmente vistos como figuras de autoridade espiritual, sua intervenção não está isenta de riscos. Em alguns casos, o próprio exorcista pode ser o alvo de ataques verbais ou físicos da pessoa possuída, que frequentemente expressa comportamentos violentos ou agressivos durante o ritual. Além disso, o sucesso ou fracasso do exorcismo pode ter implicações significativas para a reputação do exorcista e de sua comunidade. Se o ritual falhar, isso pode ser interpretado como um sinal de fraqueza espiritual ou falta de fé, que por sua vez pode corroer a confiança na instituição religiosa. Conclusão: a decisão de recorrer ao exorcismo é um ato de fé que testa nossas crenças mais profundas e nossas conexões com o mundo invisível. Seja motivado pelo desespero, tradição ou esperança, esse processo revela muito sobre quem somos como indivíduos e como sociedade. No próximo capítulo, Os Sintomas que Ninguém Quer Ver, entraremos na análise detalhada dos sinais físicos e psicológicos que precedem um exorcismo, explorando como esses sintomas são interpretados e tratados em diferentes culturas e contextos históricos. Capítulo 4 Os Sintomas que Ninguém Quer Ver. O exorcismo não é um ato espontâneo ou arbitrário, em vez disso, surge em resposta a uma série de sintomas que desafiam a lógica e a razão. Esses sinais, físicos, psicológicos ou comportamentais, representam o núcleo do mistério em torno do fenômeno da posse demoníaca.
No entanto, o que torna esses sintomas particularmente perturbadores não é apenas sua natureza inexplicável, mas também a maneira como eles são interpretados por aqueles que os experimentam ou testemunham. Este capítulo explora as manifestações comuns atribuídas à posse demoníaca, analisa como esses sinais são percebidos em diferentes culturas e contextos históricos e examina as tensões entre explicações médicas e crenças espirituais. Sintomas clássicos, a linguagem do mal. Ao longo da história, certos sintomas foram consistentemente associados à posse demoníaca. Esses sinais, embora variados, compartilham um denominador comum, sugerem a presença de uma força externa que controla ou influencia o corpo e a mente de uma pessoa. Entre os mais documentados estão mudanças drásticas de personalidade. Um dos primeiros sinais de que algo está errado é geralmente uma mudança abrupta no comportamento da vítima. Pessoas normalmente amigáveis e dócil podem se tornar agressivas, hostis ou extremamente irascíveis. Em alguns casos, essa mudança é acompanhada por uma perda de inibições morais, como o uso da linguagem obscena ou a realização de atos violentos sem motivo aparente. Por exemplo, no caso de Anneliese Michel, as testemunhas relataram que a jovem começou a insultar seus parentes e amigos em um contexto cruel e fora de contexto, algo completamente estranho ao seu caráter habitual. Falar em idiomas desconhecidos. Um dos sintomas mais impressionantes e controversos é a capacidade de falar em idiomas que a pessoa nunca aprendeu. Esse fenômeno, conhecido como glossolalia em contextos religiosos, foi interpretado de várias maneiras, dependendo da cultura. Em algumas tradições cristãs, parece um sinal de posse divina e em outros casos, especialmente quando o idioma é antigo ou desconhecido, a evidência de posse demoníaca é considerada. Durante o exorcismo de Anneliese, dizia-se que o fluido latino falou, um idioma que eu nunca havia estudado formalmente. Convulsões e movimentos involuntários. As convulsões são outro sintoma clássico associado à posse. Esses episódios, que geralmente incluem espasmos musculares, contornos corporais e gritos incontroláveis, são geralmente interpretados como resultado de uma luta interna entre o espírito maligno e a vontade da vítima. Do ponto de vista médico, esses sintomas podem estar relacionados a distúrbios neurológicos, como epilepsia ou esclerose múltipla. No entanto, em comunidades onde a fé predomina sobre a ciência, esses eventos são vistos como manifestações físicas do conflito espiritualismo. Força sobre-humana. Muitas histórias históricas mencionam como as pessoas possuídas adquirem uma enorme força física, capazes de superar adultos fortes ou mesmo quebrar laços. Um exemplo famoso é o caso do homem possuído por uma legião de demônios narrado no Evangelho de Mark 5, 1-20. De acordo com o texto bíblico, esse homem era tão forte que ninguém podia segurá-lo, nem mesmo com correntes de ferro. Embora essas descrições possam parecer exageradas, existem testemunhos contemporâneos de pessoas que mostram habilidades físicas anormais durante estados alterados de consciência. Rejeição de objetos sagrados. Em muitas tradições religiosas, a rejeição visceral de objetos sagrados, como crucifixos, água benta ou textos sagrados, é considerada uma prova irrefutável de posse demoníaca. Esse sintoma é especialmente proeminente no catolicismo, onde os exorcistas usam objetos abençoados para provar a presença de um espírito maligno. No caso de Anneliese, foi relatado que ela reagiu com extrema dor e gritos agonizados para entrar em contato com a água benta ou ouvir sentenças católicas. Fenômenos paranormais. Além das mudanças na vítima, muitas histórias incluem fenômenos estranhos que afetam seu ambiente imediato. Vozes inexplicáveis, movimentos de objetos sem causa aparente, luzes que piscam ou mesmo aparências espectrais são exemplos comuns. Esses eventos geralmente são intensificados em tempos de crise emocional ou durante as tentativas de realizar um exorcismo, criando um ambiente ainda mais assustador para todos os envolvidos. Interpretações culturais e contextuais. A maneira pela qual esses sintomas são percebidos e abordados varia muito de acordo com a cultura e o contexto histórico.
Nas sociedades profundamente religiosas, os sintomas descritos acima são interpretados quase exclusivamente através de um prisma espiritualismo, por exemplo, nas comunidades católicas tradicionais, mudanças de personalidade e fenômenos paranormais são vistos como indicações claras de posse demoníaca. Por outro lado, em sociedades mais secularizadas, esses mesmos sintomas tendem a ser diagnosticados como distúrbios psicológicos ou neurológicos. Na África, América Latina e partes da Ásia, crenças animistas e xamânicas desempenham um papel crucial na interpretação dos sintomas. Aqui, os espíritos malignos são frequentemente entendidos como entidades ativas que interagem diretamente com o mundo humano. Nessas culturas, os rituais de limpeza espirituais são parte integrante da vida cotidiana e são realizados regularmente para prevenir ou combater a influência negativa desses espíritos. Por exemplo, em candomblé brasileiro, os participantes realizam cerimônias elaboradas que combinam música, dança e ofertas para se comunicar com espíritos e restaurar o equilíbrio espiritualismo. No Ocidente, especialmente após o Renascimento e a Ilustração, as explicações científicas começaram a ganhar terreno diante de interpretações espirituais. A medicina moderna identificou condições como epilepsia, esquizofrenia e transtorno bipolar como possíveis causas de muitos dos sintomas associados à posse demoníaca. No entanto, essa tendência à racionalização não eliminou completamente a crença no sobrenatural. Ainda hoje, há casos em que os sintomas persistem, apesar dos tratamentos médicos, levando as famílias a buscar soluções espirituais. O conflito entre ciência e fé. Um dos maiores dilemas que aqueles que consideram a possibilidade de exorcismo são como conciliar interpretações médicas com espirituais. Em muitos casos, as famílias recorrem primeiro à medicina tradicional, procurando respostas racionais para os sintomas inexplicáveis de seu ente querido. Somente quando os tratamentos falham e os profissionais médicos não podem fornecer um diagnóstico claro, eles decidem explorar alternativas espirituais. Esse conflito entre ciência e fé nem sempre é fácil de resolver. Para alguns, a coexistência de ambas as perspectivas é possível. Por exemplo, alguns líderes religiosos recomendam que as vítimas busquem atenção médica enquanto simultaneamente se submetem a rituais espirituais. Em outros casos, no entanto, as duas visões entram em colisão direta. Um exemplo notável é o caso de Keelan Jackson, uma criança americana cujos pais foram acusados de negligência criminosa depois de optar por um tratamento espiritual, em vez de cuidados médicos para o que acabou sendo diabetes tipo 1. Este incidente ilustra os riscos éticos e legais associados à priorização da fé sobre a ciência. Testemunhos dos sobreviventes. Para entender melhor a experiência subjetiva desses sintomas, vale a pena ouvir os testemunhos daqueles que passaram por um exorcismo. Júlia, uma mulher de meia-idade residente na Espanha, descreve como começou a experimentar fenômenos estranhos depois de se mudar para uma casa antiga no campo. De acordo com sua história, ele ouviu sussurros no escuro, viu sombras se moverem ao longo das paredes e sentiu uma presença opressiva que o impedia de dormir. Depois de meses de angústia, ele decidiu consultar um padre local, que fez um exorcismo em sua casa. Embora inicialmente duvidoso, Júlia afirma que os sintomas desapareceram após o ritual. No entanto, nem todos os testemunhos são tão positivos. Em alguns casos, os sintomas pioram após um exorcismo, que gera ainda mais confusão e medo. Este foi precisamente o caso de Anneliese Michel, cuja saúde física e mental se deteriorou rapidamente à medida que os rituais continuavam. Sua morte em 1976, atribuída à desnutrição e desidratação, levanta questões difíceis sobre os limites éticos e práticos do exorcismo. Conclusão. Os sintomas associados à posse demoníaca são, de muitas maneiras, a ponte entre o visível e o invisível, entre o material e o mundo. Espiritualismo, sejam eles interpretados como manifestações de doenças médicas ou como sinais de uma força maligna. Esses sinais refletem nossas lutas internas mais profundas e nossa constante busca por respostas. No próximo capítulo, O Rito Secreto, Preparativos para o Inexplicável, exploraremos como os exorcistas se preparam para enfrentar essas forças sombrias, analisando as etapas específicas que devem ser seguidas antes de realizar um exorcismo e os perigos inerentes ao processo.
Capítulo 5 O rito secreto, preparativos para o inexplicável. O exorcismo, como um ritual projetado para enfrentar forças sobrenaturais, não é um ato improvisado ou realizado casualmente. Requer preparação meticulosa, física e espiritual, que envolve o exorcista, a vítima e, em muitos casos, toda a comunidade que envolve os possuídos. Este capítulo explora as etapas específicas que devem ser seguidas antes de fazer um exorcismo, as ferramentas e símbolos usados durante o ritual, bem como os riscos inerentes àqueles que decidem intervir nesse limiar entre o humano e o divino. A escolha do exorcista, uma chamada espiritual. Nem alguém pode realizar um exorcismo. Em tradições religiosas como o catolicismo, o papel do exorcista é reservado exclusivamente para padres autorizados por seus superiores eclesiásticos. Esses homens, e em alguns casos as mulheres, são selecionados não apenas por seu conhecimento teológico, mas também por sua força espiritual, humildade e capacidade de resistir aos ataques emocionais e psicológicos do processo. De acordo com o Ritual de Romanum, o manual oficial da Igreja Católica para realizar exorcismos, o exorcista deve ser alguém com fé inabalável, uma vida devota e confiança absoluta no poder de Deus. No entanto, essa escolha nem sempre é fácil. Muitos sacerdotes recusam papel devido à exaustão emocional e espiritual, isso implica. Além disso, o exorcista assume uma grande responsabilidade: se o ritual falhar ou causar danos, ele poderá ser visto como culpado de fraqueza ou falta de fé. Por exemplo, no caso de Anneliese Michel, os 2 padres encarregados dos exorcismos foram posteriormente processados legalmente junto com os pais da jovem, acusados de negligência criminal. Embora eles tenham sido finalmente absolvidos, o caso deixou cicatrizes profundas em ambos os clérigos, que se retiraram da vida pública após o veredicto. Em outras tradições, como o Islã ou o hinduísmo, os papéis exorcistas são menos formalizados, mas igualmente importantes. No Islã, os imãs ou professores espirituais realizam rituais conhecidos como rúquia, que implicam a recitação dos versos do Alcorão e a invocação do nome de Alá para expulsar espíritos malignos. No hinduísmo, brahmanes e outros líderes religiosos usam mantras sagrados, ofertas e danças rituais para purificar o corpo e a alma. Em todos esses contextos, o exorcista deve ser alguém respeitado e reconhecido por sua comunidade, uma vez que sua autoridade moral é crucial para o sucesso do ritual. Preparações físicas, ferramentas e símbolos sagrados. Antes de iniciar um exorcismo, o exorcista deve garantir que tudo esteja preparado de acordo com as regras estabelecidas por sua tradição religiosa. Esses preparativos incluem objetos materiais e práticas espirituais projetadas para proteger o exorcista e fortalecer sua conexão com o divino. Água abençoada. No cristianismo, a água abençoada é um dos elementos mais comuns usados durante um exorcismo. É pulverizado na vítima e no espaço onde o ritual é realizado para purificá-lo e manter as forças escuras afastadas. De acordo com a crença católica, a água abençoada tem propriedades sacramentais que simbolizam a graça divina e atuam como uma barreira contra o mal. Crucifixos e estatuetas religiosas. Crucifixos são outro elemento central nos exorcismos cristãos. Eles representam o sacrifício de Cristo e sua vitória sobre o pecado e a morte. Durante o ritual, o exorcista segura o crucifixo em frente à vítima enquanto pronuncia orações e feitiços. Em algumas culturas, outras figuras religiosas, como santos protetores ou virgens, também desempenham um papel importante. Por exemplo, na América Latina, imagens da Virgem de Guadalupe ou San Miguel Arcángel são frequentemente usadas para assustar os espíritos malignos. Textos sagrados. A leitura de textos sagrados é parte integrante de quase todos os exorcismos. No catolicismo, o exorcista usa passagens bíblicas específicas, como os salmos ou fragmentos dos evangelhos, para invocar a proteção de Deus. No Islã, os versos do Alcorão são recitados em voz alta durante o rúquia. No hinduísmo, os mantras védicos são cantados para invocar deuses protetores como Vishnu ou Shiva. Esses textos não apenas têm um propósito espiritual, mas também psicológico, uma vez que sua repetição constante cria um ambiente de calma e concentração. Velas e óleos consagrados.
As velas representam a luz divina que dissipa a escuridão do mal. Durante um exorcismo, eles geralmente são colocados em pontos estratégicos do espaço para iluminar fisicamente a área e expulsar simbolicamente a escuridão. Enquanto isso, os óleos consagrados são usados para ungir a vítima ou marcar atravessar sua frente como um sinal de proteção. Espaços limpos e protegidos. O local onde o exorcismo é realizado deve ser cuidadosamente preparado. Em alguns casos, isso implica espaço de bênção com água ou incenso abençoado antes do ritual. Também é recomendável evitar locais escuros ou claustrofóbicos, pois eles podem aumentar a sensação de opressão e facilitar a manifestação de fenômenos paranormais. Preparativos espirituais, orações, jejum e confissão. Além dos elementos materiais, o exorcista deve se preparar espiritualmente para enfrentar o mal. Isso inclui orações intensivas. Antes do exorcismo, o exorcista passa horas orando para fortalecer sua conexão com Deus e pedir orientação e proteção. No catolicismo, essas orações geralmente incluem o rosário, a liturgia das horas e pedidos específicos para protetores como São Miguel Arcângel ou São Benito. No Islã, a prática do salat, oração ritual, e a recitação do duá, súplica pessoal, são fundamentais para preparar o ímã antes do rúqia. Rápido. Em muitas tradições, o jejum é considerado uma forma de purificação espiritualismo ao abster-se de alimentos e prazeres mundanos. O exorcista demonstra seu compromisso com a causa e procura alcançar um estado mental mais receptivo à graça divina. No hinduísmo, por exemplo, os brahmanes realizam períodos de jejum antes de cerimônias importantes, incluindo rituais de exorcismo. Confissão e exame da consciência. Para garantir que o exorcista esteja em um estado de graça, é recomendável fazer uma confissão completa antes do ritual. Isso não apenas limpa sua alma de pecados, mas também reforça sua confiança no poder de Deus. No catolicismo, essa prática é obrigatória para os padres que realizam grandes exorcismos. Os riscos do ritual, perigos para o exorcista. Embora o exorcismo seja concebido como um ato de libertação, isso também implica riscos significativos para aqueles que o praticam. Os exorcistas geralmente relatam experiências angustiantes durante os rituais, de ataques verbais a tentativas de violência física pela vítima possuída. Em alguns casos extremos, eles foram seriamente feridos ou sofreram consequências psicológicas duradouras. Por exemplo, o padre Gabriele Amort, um dos exorcistas mais famosos do século XX, escreveu amplamente sobre os perigos que enfrentou em seu trabalho. Em seu livro, Um Exorcista nos diz, ele descreve como os demônios muitas vezes tentavam desorientá-lo psicologicamente, sussurrando pensamentos suicidas ou semeando dúvidas sobre sua vocação. Apesar dessas dificuldades, o prefeito insistiu que a chave para sobreviver a esses ataques era manter a fé inabalável e uma sólida vida espiritualismo. Outro risco é a possibilidade de o próprio exorcista ser vulnerável a ataques espirituais. Em algumas tradições, acredita-se que os demônios possam ser temporariamente transferidos para o corpo do exorcista se perder a concentração ou parar de seguir as regras do ritual. Para mitigar esse perigo, os exorcistas geralmente trabalham em equipe, acompanhados por outros padres ou assistentes que podem intervir em caso de emergência. Conclusão: o exorcismo não é simplesmente um ato ritualístico, é uma batalha espiritual que requer preparação, disciplina e coragem. Desde a escolha do exorcista até a seleção de ferramentas sagradas, cada etapa é projetada para maximizar as chances de sucesso e minimizar os riscos para todos os envolvidos. No entanto, mesmo com a melhor preparação, o resultado nunca é garantido. No capítulo seguinte, O Grito no Escuro, o momento do confronto, entraremos no coração do exorcismo, explorando como o ritual se desenvolve e o que acontece quando o exorcista finalmente enfrenta o espírito maligno. Capítulo 6, T-Shot in the Dark, Horário do Confronto. O momento culminante de um exorcismo, quando o exorcista enfrenta diretamente o espírito maligno, é frequentemente descrito como uma experiência avassaladora e perturbadora.
Este capítulo explora o que acontece durante esta fase crítica do ritual, onde as forças opostas, o divino e o demoníaco, agarram em um campo de batalha espiritualismo aqui. Os gritos, convulsões e fenômenos paranormais atingem seu ponto máximo, desafiando os limites da razão e da fé. A dinâmica do ritual, um confronto direto. O exorcismo não é um ato passivo, em vez disso, é um confronto ativo entre dois poderes opostos. Por um lado, há o exorcista, armado com orações, símbolos sagrados e a autoridade concedida por sua tradição religiosa. Por outro lado, há o espírito maligno, que usa a voz, o corpo e o ambiente da vítima para resistir e atacar. Essa interação cria um ambiente carregado de tensão emocional, física e espiritual, onde cada palavra e gesto podem alterar o equilíbrio do conflito. Um dos aspectos mais impressionantes desse confronto é a transformação visível da vítima. Durante o ritual, a pessoa possuída frequentemente experimenta mudanças drásticas em seu comportamento, vozes e expressões faciais. Essas mudanças são interpretadas como sinais de que o espírito maligno está respondendo diretamente às ações do exorcista. Em muitos casos documentados, as vítimas começam a falar em tons guturais ou com sotaques desconhecidos, insultando o exorcista e desafiando sua autoridade. Esse fenômeno, conhecido como xenoglosia, falando em línguas estrangeiras sem terem aprendido, é visto como uma evidência da presença de um externo controlar o corpo da vítima. Um exemplo clássico desse tipo de interação ocorreu durante o exorcismo de Anneliese Michel. Segundo relatos, a jovem alternou entre diferentes personalidades durante os rituais, cada uma identificando como um demônio diferente. Algumas dessas vozes afirmavam ser figuras históricas ou bíblicas, como o próprio Judas Iscariote ou o próprio Lúcifer. Cada entidade exigia ser reconhecida e tratada com respeito, rejeitando as ordens do exorcista para deixar o corpo de Anneliese. Esse diálogo, cheio de ameaças e provocações, ilustra como o confronto direto entre o exorcista e o espírito maligno pode se tornar uma batalha psicológica tão intensa quanto qualquer outra forma de combate. Fenômenos paranormais, além do humano. Além das mudanças na vítima, os exorcismos são frequentemente acompanhados por fenômenos paranormais que transcendem o entendimento científico. Esses eventos, que incluem movimentos inexplicáveis de objetos, luzes piscantes, temperaturas extremas e aparências espectrais, reforçam a percepção de que algo sobrenatural está acontecendo. Para aqueles que participam do ritual, esses fenômenos não são apenas evidências da presença do mal, mas também lembretes da magnitude do desafio que enfrentam. Por exemplo, no caso de Roland Doe, um adolescente americano cuja história inspirou o filme The Exorcist, as testemunhas relataram uma série de eventos arrepiantes durante as tentativas de libertá-lo. Blatos fortes foram ouvidos nas paredes, móveis que se moviam sozinhos e uma cruz que pendia de bruços no quarto do jovem. Em um dos episódios mais chocantes, a palavra Luzbel, um nome associado a Lúcifer, apareceu gravado no peito de Roland, supostamente escrito por uma mão invisível. Embora alguns céticos tenham sugerido explicações naturais para esses fenômenos, como atividade geológica ou sugestão coletiva, aqueles que viveram a experiência dizem que não podem ser atribuídos a causas comuns. Em outras culturas, os fenômenos paranormais durante um exorcismo são geralmente interpretados em estruturas simbólicas específicas. No hinduísmo, por exemplo, os movimentos dos objetos ou os gritos agonizados da vítima são vistos como manifestações dos asuras, demônios, lutando contra os deuses protetores invocados pelo exorcista. No Islã, ruídos inexplicáveis e mudanças repentinas no comportamento da vítima são interpretadas como sinais de que jinn, espíritos invisíveis mencionados no Alcorão, estão sendo expulsos sob o poder das palavras divinas. O papel do exorcista, uma dança espiritual. O exorcista desempenha um papel central no desenvolvimento do ritual, atuando como mediador entre o mundo humano e espiritualismo. Sua principal tarefa é manter o controle do processo, usando frases sagradas, gestos e ferramentas para enfraquecer o espírito maligno e, eventualmente, expulsá-lo. No entanto, isso não é fácil. Espíritos malignos geralmente tentam distrair, intimidar ou enganar o exorcista, procurando qualquer oportunidade de quebrar sua concentração ou semear dúvidas sobre sua missão.
Para neutralizar essas táticas, o exorcista deve seguir um protocolo rigoroso. No catolicismo, por exemplo, o Romanum Ritual fornece instruções detalhadas sobre como o exorcismo deve ser realizado. Eles incluem orações e feitiços. As orações são o núcleo do ritual, uma vez que invocam a proteção e o poder de Deus. No catolicismo, incluem salmos, pedidos específicos para santos protetores e o uso do nome de Jesus para ordenar o espírito maligno para abandonar o corpo da vítima. No Islã, os versos do Alcorão são recitados em voz alta, especialmente aqueles que falam sobre a onipotência de Alá e a derrota do mal. Gestos simbólicos. Gestos físicos, como fazer o sinal da cruz ou a crescente água benta, têm um duplo propósito: fortaleça a conexão com o divino e crie barreiras visíveis contra o mal. Em algumas tradições, o exorcista também pode impor as mãos à vítima ou tocá-la com objetos sagrados para transmitir energia protetora. Diálogo com o espírito maligno. Embora possa parecer estranho, muitas vezes o exorcista deve falar diretamente com o espírito maligno para identificar e negociar sua saída. Isso implica perguntar a ele seu nome, há quanto tempo ele está presente e quais condições ele colocou para deixar o corpo da vítima. Em alguns casos, o espírito oferece informações detalhadas sobre sua origem ou propósito, que podem ser úteis para ajustar a abordagem ritual. Um exemplo notável desse tipo de diálogo ocorreu durante o exorcismo de Tanaco, Romênia. Segundo os relatos, o padre ortodoxo encarregado do ritual conseguiu se comunicar com o espírito maligno, que alegou ser um strigoi, um vampiro espiritual da mitologia romena. O espírito revelou que ele possuía Marici Queirina Cornici porque ela havia quebrado um juramento religioso anos antes. Embora o exorcista continuasse com o ritual, o espírito aproveitou a distração para incitar as freiras presentes a cometer um ato de extrema violência, resultando na morte da vítima. Este caso sublinha os perigos inerentes ao diálogo com forças sombrias e a importância de manter o controle absoluto do processo. Os testemunhos dos sobreviventes, vozes do abismo. Para entender melhor o que acontece durante o confronto direto, vale a pena ouvir os testemunhos daqueles que viveram a experiência de ambos os lados, como vítimas possuídas e como exorcistas. Júlia, a mulher espanhola mencionada acima, descreve como se sentiu alívio imediato depois que o padre completou o ritual em sua casa. Era como se uma nuvem negra tivesse sido arrancada de mim, diz ele. De repente, eu poderia respirar livremente novamente. No entanto, ele reconhece que o processo foi cansativo, tanto física quanto emocionalmente, e que levou semanas para se recuperar completamente. Da perspectiva dos exorcistas, as experiências variam muito. Alguns descrevem o ritual como uma experiência profundamente espiritual, cheia de momentos de clareza e conexão com o divino. Outros, no entanto, admitem que enfrentar o mal pode deixar cicatrizes duradouras. O padre Gabriele Amort, por exemplo, escreveu que os exorcismos muitas vezes o deixaram exausto mental e fisicamente, mas também reforçavam sua fé no poder de Deus para superar as forças mais sombrias. Conclusão. O confronto direto durante um exorcismo é, de muitas maneiras, o coração do ritual. É aqui onde as forças opostas colidem, onde o bem e o mal são medidos em uma batalha espiritual que desafia a nossa compreensão do universo. Por meio de gritos de partir o coração, fenômenos paranormais ou diálogos de angústia, esse momento revela o quão frágil a linha entre o humano e o sobrenatural é revelada. No próximo capítulo, quando o exorcista falhar, exploraremos os casos em que o ritual não atinge seu objetivo e as consequências devastadoras que podem surgir quando o mal permanece intacto. Capítulo 7 – Quando o exorcista falha. O fracasso em um exorcismo é uma possibilidade de que poucos estejam dispostos a admitir, mas isso persiste como uma sombra sombria sobre essa prática ritualística. Embora as histórias de sucesso sejam geralmente celebradas e usadas para fortalecer a fé no poder divino, aqueles em que o exorcismo não expulsa o espírito maligno coloca questões profundas sobre a natureza do mal, os limites do poder humano e as consequências devastadoras de enfrentar forças além do nosso entendimento. O peso do fracasso, um silêncio estranho. O fracasso em um exorcismo não afeta apenas a vítima, mas também o exorcista e toda a comunidade envolvidos.
Para o exorcista, esse resultado pode ser devastador, pois ele duvida de sua capacidade, sua fé e sua autoridade espiritualismo nos contextos religiosos em que o sucesso do ritual é interpretado como um sinal de favor divino. O fracasso pode ser visto como uma marca de fraqueza ou mesmo pecado. Isso leva muitos exorcistas a evitar falar abertamente sobre suas experiências fracassadas, temendo ser julgado por seus superiores ou ridicularizadas por seus seguidores. Um exemplo trágico desse silêncio constrangedor é o caso de Anneliese Michel. Durante os 10 meses em que os exorcismos feitos pelos padres Ernst Alt e Arnold Hens duraram, a condição de Anneliese piorou drasticamente. Apesar de mais de 60 rituais, os espíritos malignos supostamente ainda estavam presentes em seu corpo, manifestando-se através de convulsões, gritos e comportamentos violentos. Finalmente, Anneliese morreu em 1976 devido à desnutrição e desidratação, o que levou a um julgamento público contra seus pais e os 2 sacerdotes. Embora tenham sido absolvidos de acusações criminais, o caso deixou cicatrizes profundas em todos os envolvidos, especialmente nos exorcistas, que nunca falaram publicamente novamente sobre o assunto. Esse tipo de falha não apenas tem implicações pessoais, mas também sociais e culturais. Nas comunidades onde o exorcismo é uma prática comum, o fracasso pode gerar confusão e desconfiança nas instituições religiosas. Por exemplo, em algumas congregações evangélicas da África e da América Latina, os líderes espirituais que não libertam uma pessoa possuídos podem rapidamente perder a credibilidade entre seus fiéis. Isso cria imensa pressão para garantir o sucesso do ritual, mesmo quando as circunstâncias sugerem que o problema pode ter causas médicas ou psicológicas mais complexas. Casos documentados de falha. Ao longo da história, existem inúmeros casos documentados em que os exorcismos não cumpriram seu objetivo. Esses exemplos não apenas ilustram os riscos inerentes à prática, mas também as consequências devastadoras que podem surgir quando o mal permanece intacto. O caso de Tanacu, Romênia. Em 2005, Maricica Irina Cornici, uma freira ortodoxa romena, foi brutalmente assassinada durante uma tentativa de exorcismo feito por outras freiras no convento de Tanacu. Segundo os relatos, as freiras acreditavam que a Maricica era possuída por um demônio e decidiram fazer um ritual improvisado sem consultar um padre autorizado. Durante o processo, amarraram a Maricica sogas, colocaram uma toalha na boca e a forçaram a permanecer por dias enquanto oravam continuamente. Finalmente, a vítima morreu de exaustão e asfixia. Este caso não apenas revela os perigos da realização de exorcismos sem preparação adequada, mas também como a falha pode levar a decisões extremas e fatais. Caso de Keeland Jackson, Estados Unidos. Em 2018, Little Trey Yearwold Keeland Jackson morreu depois que seus pais escolheram um tratamento espiritual em vez de cuidados médicos para o que acabou sendo diabetes tipo 1. Pais, membros de uma igreja pentecostal, acreditavam que os sintomas de Keeland, como sede excessiva, fadiga e perda de peso, sinais de posse demoníaca. Apesar dos avisos de familiares e amigos, eles insistiram em realizar orações e rituais de limpeza espiritual em vez de levá-lo a um médico. Quando eles finalmente procuraram a ajuda profissional, era tarde demais. Este caso destaca como a negação dos tratamentos médicos em favor das práticas espirituais pode ter consequências irreversíveis. O caso de Clara Germana Celi, África do Sul. Em 1906, Clara Germana Celi, uma jovem estudante de uma escola católica em Natal, na África do Sul, começou a mostrar sintomas estranhos, incluindo falar em línguas desconhecidas, comportamento violento e rejeição visceral de objetos sagrados. Os padres locais fizeram vários exorcismos, mas os sintomas persistiram por anos. Embora Clear eventualmente voltasse a uma vida aparentemente normal, seu caso permanece controverso, uma vez que alguns pesquisadores sugerem que seus sintomas poderiam ter sido causados por distúrbios psicológicos não diagnosticados. Este exemplo ilustra como o fracasso pode deixar dúvidas persistentes sobre a natureza real dos fenômenos atribuídos à posse demoníaca. Consequências físicas e psicológicas. Quando um exorcismo falha, as consequências podem ser devastadoras tanto para a vítima quanto para aqueles que tentaram ajudá-la.
Em termos físicos, os rituais geralmente implicam condições extremas que podem colocar em risco a saúde da vítima. Por exemplo, no caso de Anneliese Michel, os exorcismos incluíram longos períodos de jejum forçado, exposição a temperaturas frias e movimentos físicos repetitivos que enfraqueceram seriamente seu corpo. Essas práticas, embora intencionais, podem agravar doenças pré-existentes ou criar novas complicações médicas. De uma perspectiva psicológica, o fracasso de um exorcismo pode aprofundar o trauma emocional da vítima. Muitas pessoas que apresentam sintomas atribuídos à posse demoníaca já estão lidando com problemas mentais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar ou estresse pós-traumático. Quando um ritual destinado a libertá-los não funciona, isso pode reforçar sentimentos de desesperança, culpa e alienação. Além disso, o processo em si pode ser traumático, especialmente se implicar confrontos violentos, punições corporais ou isolamento prolongado. Para os exorcistas, o fracasso também tem um custo emocional significativo. A pressão de enfrentar o mal e não superar isso pode levar a sentimentos de fracasso pessoal, dúvida de sua vocação e, em alguns casos, crise de fé. O padre Gabriele Amort, um dos exorcistas mais famosos do século XX, escreveu que cada exorcismo fracassado o deixou mentalmente exausto e o forçou a questionar seu próprio valor como servidor de Deus. Embora ele sempre tenha procurado aprender com esses momentos, ele reconheceu que o fracasso era uma experiência profundamente humilhante. O debate ético e legal. O fracasso no exorcismo não apenas levanta questões morais, mas também legal. Em vários países, os tribunais intervieram nos casos em que os exorcismos resultaram em danos físicos ou até a morte. Isso levou a debates sobre os limites éticos dessas práticas e a responsabilidade daqueles que os executam. No caso de Anneliese Michel, por exemplo, pais e padres envolvidos foram acusados de homicídio involuntário. Embora tenham sido finalmente absolvidos, o julgamento gerou um debate público sobre se os exorcismos deveriam ser regulamentados por lei e qual o papel que o medicamento deve desempenhar nesses casos. Em outros países, como os Estados Unidos, casos semelhantes lideraram ações civis contra igrejas e líderes religiosos, acusados de negligência criminal ou exploração emocional. Esses debates refletem uma tensão fundamental entre a liberdade religiosa e a proteção do poço individual. Enquanto alguns argumentam que as pessoas têm o direito de praticar sua fé na maneira como consideram adequadas, outras argumentam que certas práticas, como exorcismos, devem ser supervisionadas por profissionais médicos para evitar danos desnecessários. Essa discussão está longe de resolver, especialmente em sociedades onde as crenças espirituais continuam sendo parte integrante da vida cotidiana. Conclusão. O fracasso em um exorcismo é uma realidade dolorosa que destaca as limitações humanas contra o mal. Devido a erros no diagnóstico, falta de preparação ou simplesmente porque as forças envolvidas estão além do nosso controle, esses casos nos lembram que o exorcismo não é uma solução infalível. No próximo capítulo, Testemunhos dos Sobreviventes, Vozes do Abismo, exploraremos as histórias daqueles que sobreviveram à posse e exorcismos demoníacos, analisando como essas experiências impactaram suas vidas e sua percepção do mundo. Capítulo 8, Testemunhos de Sobreviventes, Vozes do Abismo. Os testemunhos daqueles que sobreviveram à posse demoníaca e exorcismos oferecem uma única janela para um mundo que desafia a razão e a lógica. Essas vozes, carregadas de emoções intensas e reflexões profundas, fornecem não apenas histórias pessoais sobre o sobrenatural, mas também as perspectivas de como essas experiências transformam a vida das pessoas envolvidas. Este capítulo explora as histórias de sobreviventes, examinando como eles interpretaram seus próprios sintomas, como viveram rituais de exorcismo e o impacto desses eventos em sua identidade e fé. A viagem pessoal, da escuridão à luz. Para muitos sobreviventes, o processo de posse demoníaca é descrito como uma viagem sombria e tortuosa, cheia de medo, confusão e dor. No entanto, aqueles que conseguem sobreviver a essa experiência geralmente falam de uma profunda transformação pessoal, em termos espirituais, emocionais ou psicológicos. Júlia, Espanha.
Júlia, uma mulher de meia idade que residente em uma pequena cidade espanhola, descreve como começou a experimentar fenômenos estranhos depois de se mudar para uma casa antiga no campo. Os ruídos inexplicáveis, sombras se movendo ao longo das paredes e uma constante sensação de opressão levaram sua família a consultar um padre local a realizar um exorcismo. Durante o ritual, Júlia se lembra de se sentir invadido por uma presença avassaladora que tentou controlá-la. Era como se algo gostasse de rasgar minha vontade, diz ele. Mas, ao mesmo tempo, eu podia sentir uma força importante resistindo. Foi como uma batalha dentro de mim. Após o exorcismo, os fenômenos paranormais cessaram, mas Júlia levou meses para recuperar a normalidade. Embora inicialmente cético sobre a natureza espiritual do que havia acontecido, agora acredita firmemente que foi salvo por uma intervenção divina. Não posso explicar com palavras humanas, diz ele. Eu só sei que algo mudou dentro de mim. Carlos, Brasil. Carlos, um jovem brasileiro criado em uma comunidade de candomblé, conta uma história diferente, mas igualmente chocante. Segundo ele, ele começou a mostrar sintomas de posse depois de participar de uma cerimônia espiritual sem preparação adequada. Seu comportamento tornou-se irregular, alternando entre estados de letargia e extrema agressividade. Sua família se voltou para um pai de santo, líder espiritual, para realizar um ritual de limpeza. Durante o processo, Carlos diz que sentiu como as entidades sombrias deixaram seu corpo, deixando-o exausto, mas renovado. Era como se ele tivesse sido pego em um sonho muito longo e finalmente acordado, explica ele. Embora candomblé continue praticando, Carlos diz que essa experiência o ensinou a respeitar mais profundamente as tradições e limites espirituais. Sara, Estados Unidos. Sara, uma mulher americana que cresceu em uma família evangélica, relata como sua adolescência foi marcada por episódios recorrentes de convulsões e comportamento violento. Seus pais, influenciados por sua fé, interpretaram esses sintomas como posse demoníaca e organizaram múltiplas orações e rituais de libertação em sua igreja local. Embora inicialmente duvidosa, Sara diz que, durante um desses rituais, ele experimentou um lançamento tangível. Eu senti como se algo me deixasse, ele se lembra. De repente, eu poderia respirar melhor e me senti mais leve. No entanto, ele admite que o processo foi traumático, especialmente porque alguns membros da congregação a julgaram muito por sua fraqueza espiritual. Hoje, Sara encontrou a paz, reconciliando com seu passado e buscando ajuda profissional para entender melhor sua saúde mental. Impacto emocional e psicológico. As experiências de posse e exorcismo deixam marcas profundas naqueles que as vivem. Para muitos sobreviventes, essas marcas são físicas e emocionais, manifestando-se na forma de cicatrizes internas difíceis de curar. Trauma pós-ritual. Muitos sobreviventes descrevem o exorcismo como um evento extremamente exaustivo, tanto física quanto emocionalmente. Longas horas de oração, gritos, convulsões e confronto direto com forças percebidas como o mal podem ser esmagadoras. Em alguns casos, esse trauma persiste mesmo depois que os sintomas paranormais desapareceram. Por exemplo, Júlia menciona que, durante meses após o exorcismo, ela sofria de insônia e ansiedade severa, temendo que a presença sombria retorne. Todo barulho à noite me fez pensar que tudo começaria de novo, diz ele. Somente com terapia e apoio familiar conseguiu superar esses medos residuais. Reavaliação da fé. Para alguns sobreviventes, o processo de exorcismo reforça sua conexão com sua fé religiosa, enquanto para outros pode gerar dúvidas significativas. Sara, por exemplo, diz que, embora tenha encontrado conforto em sua experiência espiritual, ele também desenvolveu uma visão mais crítica das práticas religiosas tradicionais. Aprendi que a fé não deve ser usada como uma ferramenta para punir ou julgar os outros, ele reflete. Eu também entendi que algumas coisas que atribuímos ao mal poderiam ter explicações mais complexas. Relações sociais alteradas. Outra consequência comum é o impacto nas relações sociais. Alguns sobreviventes relatam sentimentos ou indicados por suas comunidades devido a associações negativas com posse demoníaca.
Carlos, por exemplo, diz que, após seu ritual de limpeza, alguns membros de sua comunidade o trataram suspeito, temendo que ele pudesse estar contaminado. Isso levou a se distanciar temporariamente de certos círculos sociais e buscar apoio em pessoas externas ao seu ambiente imediato. Lições aprendidas, reflexões sobre o mal e a humanidade. Os testemunhos dos sobreviventes também oferecem lições valiosas sobre como interpretamos e respondemos ao mal. Essas reflexões vão além das crenças religiosas individuais, tocando questões universais, como a vulnerabilidade humana, o poder da comunidade e a importância de equilibrar a fé e a razão. Vulnerabilidade humana. Uma das mensagens mais recorrentes nos testemunhos é a ideia de que todos somos vulneráveis a forças que não entendemos completamente. Interpretada como ruim, doença mental ou fenômeno paranormal, o fato de que existem experiências que desafiam nosso entendimento sugere que o ser humano não tem todas as respostas. Como Júlia diz, o que eu vivi me fez entender que não estamos sozinhos neste mundo, nem para o bem nem para pior. O papel da comunidade. Outro ponto proeminente é a importância do apoio da comunidade em tempos de crise. Carlos e Sara enfatizam que, sem o amor e a solidariedade de suas famílias e amigos, provavelmente não teriam sido capazes de lidar com suas experiências. As pessoas precisam saber que não estão sozinhas, diz Sara. Mesmo que eles não entendam completamente o que está acontecendo, apenas estar lá pode fazer toda a diferença. Equilíbrio entre fé e ciência. Finalmente, muitos sobreviventes destacam a necessidade de encontrar um equilíbrio entre fé espiritual e conhecimento científico. Enquanto alguns, como Júlia, encontram conforto em suas crenças religiosas, outros, como Sara, procuram integrar essas experiências com uma compreensão mais racional da saúde mental e do poço emocional. Acho que não devemos escolher entre fé e ciência, diz Carlos. Ambos têm algo importante para nos dizer quem somos e como enfrentamos o mal. Conclusão. Os testemunhos dos sobreviventes nos lembram que, por trás de cada história de posse demoníaca e exorcismo, há uma pessoa real, enfrentando desafios que transbordam os limites do humano. Essas vozes do abismo nos convidam a refletir sobre nossas próprias crenças, medos e esperanças, bem como podemos apoiar aqueles que passam por experiências semelhantes. No capítulo seguinte, O Legado do Mal, Realidade ou Ilusão Coletiva, exploraremos como essas histórias influenciaram a cultura popular e o imaginário coletivo, analisando se o conceito de posse demoníaca é uma realidade tangível ou uma construção cultural projetada para entender o caos. Capítulo 9, O Legado do Mal, Realidade ou Ilusão Coletiva. O conceito de rituais de posse demoníaca e exorcismo deixou uma marca profunda na história humana, influenciando nossa cultura, literatura, cinema e até nossas crenças mais fundamentais sobre o bem e o mal. No entanto, à medida que avançamos em direção a uma época dominada pela ciência e pela tecnologia, surge uma pergunta crucial: é uma realidade tangível ou simplesmente uma ilusão coletiva, um reflexo de nossos medos e desejos projetados em um mundo desconhecido? Este capítulo explora como as histórias de posse e exorcismo moldaram o imaginário coletivo e analisam se essas narrativas são o produto de fenômenos reais ou construções culturais projetadas para entender o caos. O impacto cultural, do folclore a Hollywood. Desde tempos imemoriais, as histórias de posse demoníaca são um elemento central no folclore de praticamente todas as culturas. Na Mesopotâmia, os sumérios narraram mitos sobre demônios como Lamastu e Pazuzu, que perseguiram humanos do submundo. Na Grécia Antiga, as histórias das eremias, espíritos vingativos, e outros seres malignos semearam medo em gerações inteiras. Essas histórias não apenas serviram como avisos morais, mas também como ferramentas para explicar eventos inexplicáveis, doenças, desastres naturais ou comportamentos anômalos podem ser atribuídos a forças sombrias. Com o tempo, essas narrativas evoluíram e se adaptaram a novas realidades culturais. Na Idade Média Europeia, o catolicismo consolidou sua visão teológica do mal através de figuras como Lúcifer e suas legiões de demônios. Os manuscritos medievais, como Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, popularizou a ideia de que o diabo poderia se infiltrar no mundo humano através de bruxas, hereges e possuídos.
Essa visão do mal como uma força ativa e organizada influenciou profundamente a literatura e a arte da época, inspirando obras como O Paraíso Perdido de John Milton. No século XX, as histórias de posse demoníacas encontraram um novo lar na cultura popular, graças a livros e mídia enormes. O filme The Exorcist, 1973, baseado vagamente no caso real de Roland Doe, é um dos exemplos mais icônicos de como essas narrativas podem capturar a imaginação pública. Dirigido por William Friedkin e estrelado por Linda Blair, o filme não foi apenas um sucesso comercial, mas também um fenômeno cultural que despertou fascínio e terror. Segundo relatos contemporâneos, alguns espectadores sofreram ataques de pânico, desmaios e até convulsões durante as projeções, sugerindo que a representação do mal na tela tocou fibras profundas no inconsciente coletivo. A influência do Exorcista se estendeu muito além do cinema, dando origem a uma onda de interesse renovado no ocultismo, satanismo e fenômenos paranormais. Livros como The Amityville Horror, 1977, supostamente baseados em eventos reais, e séries de televisão como Supernatural, 2005 a 2020, continuaram a alimentar esse apetite pelo sobrenatural. Mesmo na era digital, plataformas como o YouTube estão cheias de vídeos e testemunhos documentais sobre exorcismos, posses e casas encantadas, demonstrando que o fascínio pelo mal permanece tão poderoso como sempre. Ciência contra sobrenatural, uma explicação alternativa. Apesar do impacto cultural dessas histórias, muitos cientistas e acadêmicos argumentam que os fenômenos atribuídos à posse demoníaca podem ser explicados por causas médicas, psicológicas ou sociológicas. Por exemplo, sintomas como convulsões, personalidade drástica mudam e fala em idiomas desconhecidos coincidem com distúrbios neurológicos, como epilepsia, esquizofrenia ou transtorno de identidade dissociativa. Além disso, condições como estresse pós-traumático, depressão grave e abuso de substâncias podem se manifestar de maneiras que parecem sobrenaturais à primeira vista. Um estudo do Dr. Richard McNally, professor de psicologia em Harvard, sugere que muitas das experiências associadas à posse demoníaca podem ser interpretadas como estados alterados de consciência induzidos por fatores como trauma emocional, exaustão física ou sugestão coletiva. Segundo McNally, o que percebemos como posse pode ser simplesmente uma projeção de nossos próprios medos internos, amplificados por contextos sociais e culturais específicos. No entanto, essa perspectiva científica nem sempre é aceita por aqueles que viveram essas experiências de primeira mão. Muitos sobreviventes do exorcismo insistem que o que eles experimentaram não podem ser reduzidos a simples anomalias médicas ou psicológicas. Júlia, a mulher espanhola mencionada acima, diz que, embora ela entenda a necessidade de buscar explicações racionais, há algo em que vivi que não se encaixa em nenhuma categoria médica. Essa tensão entre fé e ciência reflete uma luta mais ampla na sociedade moderna, como conciliar o tangível com o intangível. A construção social do mal, um reflexo de nossos medos. Outra interpretação interessante vem de estudos sociológicos e antropológicos, que sugerem que ideias sobre posse demoníaca e exorcismo são construções sociais projetadas para entender o caos e a incerteza. De acordo com essa perspectiva, o mal sobrenatural atua como um espelho que reflete os medos coletivos de uma sociedade em um determinado momento. Por exemplo, durante a Idade Média, quando doenças como a peste negra devastaram a Europa, histórias de posse demoníaca serviram para terceirizar o medo da morte e a desesperança contra calamidades incontroláveis. Nos tempos mais recentes, as mudanças sociais e tecnológicas influenciaram a forma como interpretamos o mal. Durante o Renascimento, a invenção da imprensa permitiu a disseminação em massa de textos religiosos e tratados demonológicos, reforçando a ideia de um mundo dividido entre o bem e o mal. No século XX, a Guerra Fria e o surgimento da paranoia nuclear deram origem a narrativas apocalípticas que culminavam em obras como O Exorcista. Hoje, em uma era marcada pela incerteza econômica, mudança climática e polarização política, o mal sobrenatural continua sendo uma metáfora poderosa para enfrentar problemas globais que parecem escapar de nosso controle. Essa construção social também varia dependendo do contexto cultural.
Nas sociedades onde predominam as crenças animistas e xamânicas, como em partes da África e da América Latina, a posse demoníaca é geralmente interpretada como resultado de conflitos comunitários ou ancestrais. Por outro lado, nas sociedades ocidentais secularizadas, o mal é frequentemente visto através de lentes psicológicas ou metafísicas, refletindo mais do que preocupações individuais coletivas. Realidade ou ilusão coletiva? Então, o que podemos concluir sobre a natureza do mal sobrenatural? É uma realidade objetiva que existe independentemente de nossas percepções, ou simplesmente uma ilusão coletiva projetada para entender o caos? A resposta, como é o caso em questões tão complexas, provavelmente reside em algum ponto intermediário. Por um lado, há experiências documentadas que desafiam explicações puramente racionais. Testemunhos de sobreviventes, registros históricos e fenômenos paranormais relatados por pessoas de diferentes culturas e tempos sugerem que há algo em jogo que vai além da mera sugestão ou patologia médica. No entanto, também é verdade que muitas dessas experiências podem ser reinterpretadas sob diferentes quadros, psicológicos, sociológicos ou culturais, sem necessariamente invalidar seu significado pessoal para aqueles que os vivem. O que parece claro é que o mal, entendido como uma força sobrenatural ou como uma construção humana, cumpre uma função importante em nossa busca por significado. Isso nos obriga a enfrentar nossas vulnerabilidades, a questionar nossas certezas e, finalmente, a refletir sobre quem somos como indivíduos e como sociedade. Conclusão: o legado do mal, seja real ou ilusório, é inegável. Dos antigos mitos mesopotâmicos aos filmes de Hollywood, histórias de posse demoníacas e exorcismo deixaram uma marca indelével na cultura humana. Embora a ciência ofereça explicações alternativas, essas narrativas continuam a ressoar porque tocam fibras profundas em nosso inconsciente coletivo. No próximo capítulo, O Futuro do Exorcismo em um Mundo Cético, exploraremos como essas práticas tradicionais estão evoluindo em resposta a mudanças sociais e tecnológicas e que papel eles poderiam desempenhar no futuro da humanidade. Capítulo 10 O Futuro do Exorcismo em um Mundo Cético. O exorcismo, como uma prática ritualística que visa enfrentar forças sobrenaturais, enfrenta desafios sem precedentes em uma era dominada pelo ceticismo científico e secularização. No entanto, longe de desaparecer, essa tradição antiga está experimentando uma transformação notável, adaptando-se a novas realidades culturais, tecnológicas e sociais. Este capítulo explora como o exorcismo está evoluindo no século XX e, analisando seu lugar em um mundo cético, tensões entre fé e razão e possibilidades futuras para essa prática milenária. A persistência do exorcismo em um mundo secularizado. À primeira vista, pode parecer que o exorcismo deveria ter perdido a relevância em uma época em que a ciência e a tecnologia substituíram amplamente explicações sobrenaturais. No entanto, os dados indicam o contrário. De acordo com um relatório publicado pelo Vaticano em 2018, o número de solicitações de exorcismo aumentou significativamente nas últimas décadas, especialmente em países ocidentais como Estados Unidos, Itália e Espanha. Esse fenômeno não se limita ao catolicismo ou outras religiões, como o Islã e o hinduísmo, também relatam um interesse crescente em práticas espirituais relacionadas à expulsão de entidades malignas. O que explica esse ressurgimento? Uma resposta possível é que, embora vivamos em uma era de avanços tecnológicos, muitos aspectos da existência humana, como sofrimento emocional, doença mental e senso de propósito, ainda são difíceis de abordar exclusivamente de uma perspectiva científica. Para algumas pessoas, o exorcismo oferece uma maneira de enfrentar esses desafios que vão além do consolo espiritual tangível e uma estrutura narrativa para entender as experiências que parecem inexplicáveis. Além disso, a ascensão da cultura popular desempenhou um papel importante na revitalização do interesse no exorcismo. Filmes como The Spell, 2013, séries como The Exorcist, 2016 a 2018, e documentários sobre casos paranormais mantiveram vivo o imaginário coletivo sobre o mal sobrenatural. Essas representações de mídia não apenas divertem, mas também normalizam a ideia de que o exorcismo pode ser uma solução legítima para certos problemas.
Embora muitos desses trabalhos sejam fictícios, seu impacto na percepção do público é inegável. O papel da tecnologia, exorcismos na era digital. Uma das tendências mais fascinantes no futuro do exorcismo é a interseção entre o espiritual e o tecnológico. Em um mundo onde a inteligência artificial, a realidade virtual e as redes sociais estão redefinindo como interagimos com o mundo, essas ferramentas também estão começando a influenciar as práticas tradicionais, como o exorcismo. Realidade virtual e simulações esotéricas. Alguns líderes espirituais e psicoterapeutas estão experimentando com o uso da realidade virtual para recriar ambientes controlados, onde os participantes podem explorar seus profundos medos e traumas. Por exemplo, no Japão, um grupo de pesquisadores desenvolveu um programa de realidade virtual projetado para simular experiências de posse demoníacas, permitindo que os usuários enfrentem seus próprios demônios internos em um ambiente seguro. Embora não seja um exorcismo tradicional, essa abordagem híbrida combina elementos espirituais com técnicas terapêuticas modernas, oferecendo uma nova maneira de abordar problemas emocionais e psicológicos. Aplicativos móveis e recursos digitais. Outra inovação notável é o surgimento de aplicativos móveis dedicados às práticas espirituais. Dos guias de oração às recitações automáticas de mantras, essas ferramentas permitem que os usuários acessem recursos religiosos de qualquer lugar. No contexto do exorcismo, algumas aplicações oferecem versões digitais de rituais tradicionais, como a recitação de versículos bíblicos ou a visualização de símbolos sagrados. Embora essas ferramentas não substituam a intervenção de um exorcista humano, elas podem servir como complementos úteis para aqueles que buscam apoio espiritual em sua vida diária. Pesquisa científica sobre fenômenos paranormais. Embora o ceticismo permaneça predominante na comunidade científica, alguns pesquisadores estão começando a estudar fenômenos paranormais com métodos rigorosos. Instituições como o Instituto de Fenômenos Anômalos, IPA, no Brasil e o Laboratório de Psicofísica de Stanford realizaram estudos preliminares sobre tópicos como telepatia, pré-cognição e energia espiritualismo. Embora os resultados ainda sejam controversos, esses esforços sugerem que há um interesse genuíno em explorar as fronteiras entre o científico e o espiritualismo. Tensões entre fé e razão, um debate contínuo. Apesar dessas inovações, o exorcismo continua a enfrentar críticas significativas, especialmente de perspectivas científicas e éticas. Os céticos argumentam que muitas das práticas associadas ao exorcismo podem ser perigosas, principalmente quando a intervenção espiritual no tratamento médico é priorizada. Casos como Killand Jackson, mencionados acima, destacam os riscos de ignorar os diagnósticos médicos em favor dos rituais espirituais. Por outro lado, os defensores do exorcismo insistem que essa prática não deve ser vista como uma alternativa à medicina, mas como um complemento que aborda as dimensões do sofrimento humano que vão além do físico. De acordo com o padre Gabriel Amet, um dos exorcistas mais famosos do século XX, o exorcismo não cura doenças, mas pode libertar uma pessoa de influências espirituais negativas que podem estar exacerbando seus problemas. Essa visão integradora procura conciliar a fé e a razão, reconhecendo que ambos têm um papel importante no bem-estar humano. No entanto, alcançar esse equilíbrio não é fácil. A falta de regulamentação e padronização nas práticas de exorcismo levou a abusos e tragédias, como no caso de Maricica Irina Cornici na Romênia. Para evitar esses resultados, algumas instituições religiosas começaram a implementar protocolos mais rígidos. Por exemplo, a Igreja Católica agora exige que os padres consultem profissionais médicos antes de realizar grandes exorcismos, garantindo que as condições de saúde da vítima sejam avaliadas adequadamente. O futuro do exorcismo, uma prática adaptativa. Olhando para o futuro, parece claro que o exorcismo continuará evoluindo para atender às necessidades de uma mudança constante. Algumas tendências importantes incluem: interdisciplinaridade. O exorcismo do futuro provavelmente será mais colaborativo, envolvendo não apenas líderes religiosos, mas também psicólogos, médicos e especialistas em ciências sociais.
Essa abordagem multidisciplinar permitirá abordar problemas complexos de vários ângulos, maximizando as chances de sucesso. Globalização das práticas. À medida que as culturas se misturam e as fronteiras entre as religiões são borradas, é provável que as formas híbridas de exorcismo que combinam elementos de diferentes tradições surjam. Por exemplo, já existem cerimônias que integram práticas católicas com rituais indígenas ou budistas, refletindo a diversidade cultural de nosso mundo globalizado. Educação e consciência. Para reduzir o estigma e os mal-entendidos associados ao exorcismo, será crucial educar o público religioso e em geral sobre a natureza e os limites dessa prática. Isso inclui promover uma maior transparência em casos bem-sucedidos e fracassados, além de promover um diálogo aberto entre fé e ciência. Ética e responsabilidade. Finalmente, o futuro do exorcismo dependerá amplamente de como é abordado de uma perspectiva ética. Garanta que as vítimas recebam cuidados abrangentes, espirituais como médico, serão fundamentais para evitar tragédias e proteger os direitos humanos. Conclusão. O exorcismo, embora profundamente enraizado nas tradições antigas, não é uma prática estática. Sua capacidade de se adaptar a novas realidades culturais, tecnológicas e sociais demonstra sua relevância persistente na busca humana de significado e cura. Embora o debate entre fé e razão continue, o que parece verdadeiro é que o exorcismo continuará sendo uma ferramenta poderosa para aqueles que procuram enfrentar o mal em todas as suas formas, visíveis ou invisíveis. Com isso, concluímos nossa exploração de O Ritual das Sombras, Histórias Verdadeiras de Usar Exorcismos. Esperamos que este livro tenha esclarecido um tema tão complexo e fascinante, convidando os leitores a refletir sobre os limites do humano e do divino e como nossas crenças moldam nossa compreensão do universo. Fim.